Flávio Morgenstern, já conhecido de todos aqui. Seja bem-vindo, Flávio. Agora, desculpa, eu estava brincando. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Milicianos e milicianas, Guten Morgen, Brasília. Sempre quis fazer isso. Já está na hora do Guten Tag, mas tudo bem, né? Gente, em primeiro lugar, uma honra enorme, 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 muito grande estar aqui. O CIPEC, quando falaram que iriam fazer o CIPEC no Brasil, eu achava que não teria 1/3 do público. Tudo bem que eu não estou vendo 1/3 do público, por causa que vocês estão na escuridão aqui. Mas eu fiquei impressionado, a gente não consegue andar aqui. Parabéns a todos os organizadores. Casal maravilhoso que organiza o CIPEC, Felipe aqui que trouxe para a gente. Estou muito feliz aqui, estar com vocês todos. Eu queria falar um pouco a respeito de como a gente pode transmitir ideias conservadoras. Tá? Conservadorismo deixou de ser um palavrão, só que eu acho que nós estamos com alguns problemas que nós precisamos resolver no Brasil, no conservadorismo brasileiro, que é não transmitir estas ideias. Quer dizer, a gente está lá no grupo de Zap da família Silva, tá? Criando briga, com uma linguagem umbigocêntrica, sempre falando o que são os nossos valores. A gente esquece que nossos valores não são os mesmos dos nossos interlocutores. Eu quero falar rapidamente aqui para vocês, na verdade, de uma maneira bastante introdutória, sobre como a gente pode transmitir um pouco dessas ideias. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, em tecnocracia, foi aqui o que o Taiguara falou, lembrei do seu nome de primeira, foi quase, hein? Quando nós falamos de tecnocracia, eu duvido que 1% da população brasileira seja capaz de entender o que raios a gente está falando. É o mesmo problema, por exemplo, quando nós falamos em globalismo, essa palavra que de repente nós adoramos falar, graças, sobretudo, obviamente, ao Olavo de Carvalho, é uma palavra que nós precisamos tomar, assim, explicar de fato, só que a gente está vendo, ninguém entende o que é isso. Eu vou citar um exemplo extremo, que é para ser didático, mas só você lembrar de, por exemplo, Vera Magalhães, essa gênia da humanidade, tá? Esta pessoa assim, mas tão culta, tão inteligente, falando que globalismo é como nós chamamos a globalização. Quer dizer, a gente está aqui no evento da globalização, falando mal de globalismo, eu não sei como essa anta vai tentar conseguir explicar alguma coisa para a gente. Mas, enfim, eu queria explicar para vocês, existe um conceito latino, um conceito de retórica romana, chamado captatio benevolentia, quer dizer, você presume que a sua audiência, a sua plateia, nem sempre vai comungar dos seus valores, ela pode não gostar de você. Quando alguém não gosta de você, você pode dizer 1 mais 1 é igual a 2, essa pessoa vai encontrar um problema no que você acabou de dizer. Pensa, por exemplo, no Levi Fidelix, quando ele disse que órgão excretor não reproduz. Ele foi processado por isso. Você entende? Falar a verdade no Brasil anda rendendo muitos processos. Quando eu queria então que a gente saísse dessa bolha, sabe, furar um pouco essa bolha, transmitir a ideia X da mente de A para a mente de B. Eu quero lembrar, sobretudo, a vocês que a gente precisa um pouco cativar essa audiência. Primeiro, a gente precisa dar atenção. Primeiro eu quero que meu interlocutor, quando eu estiver escrevendo um textão de Facebook, quando eu estiver no grupo de Zap da família Silva, pré-natal, quando você está lá vendo que o pessoal quer da ala militar da família, da ala PSOL da família, vai todo mundo se reunir na mesma mesa, como que a gente pode, pelo menos, sabe, conseguir transmitir algumas ideias básicas sobre o que nós pensamos, né? Como ninguém sabe o que é conservadorismo no Brasil, ninguém sabia até 2013, como disse o Taiguara, simplesmente se dizia conservadorismo é conservar tudo como está. Eu vou lembrar de ontem, o Eduardo Bolsonaro ele citou um debate que ele teve com o Guga Chakra. O Guga Chakra foi lá e deu uma carteirada para ele, a típica carteirada. Carteirada é uma maneira de você tentar ter a atenção da pessoa de uma maneira forçada. Você dá uma autoridade ao que você está dizendo sem precisar argumentar. Você simplesmente fala, mas eu tenho uma carteira, eu tenho um documento aqui. Ele vai lá e fala assim, eu estudo em Colômbia. Eu tenho trabalho na Globo News, tudo bem que aí já decai um pouco, né? Mas eu tenho trabalho na Globo News, eu tenho trabalho no Estadão, não sei mais o quê. Então, tipo, provavelmente deve ser porque o que ele está querendo dizer, o que está por trás disso. Eu não estou usando o exemplo aqui, não é tipo, olha, no CIPEC Brasil estão falando mal do Guga Chakra. Converso com o Guga Chakra, vocês sabem disso. Mas o que eu quero usar é o exemplo, é o que está por trás desse discurso. O que ele está querendo dizer é, não importa o que eu diga, se eu tenho um diploma de Colômbia, eu estou certo. Cadê a argumentação? Cadê o silogismo? Premissa A, premissa B, conclusão. Cadê?
Não teve ali. Entendeu? Essa carteirada é o que está mais acontecendo no Brasil. Tá? E você vai ver, o que você aprende em Colômbia? Você aprende algum livro de conservadorismo? Você pegou ali o que o Guga Chakra, eu sei, ele, por exemplo, ele já chamou metade do Oriente Médio ali e falou assim, aqueles são grupos de direita. Você está usando um conceito ocidental, aplicando o Oriente Médio, não explicou nada, você simplesmente diz lá, pronto, é de direita, e se considera um grande analista por isso. Tá, mas eu tenho diploma de Colômbia. A grande questão do conservadorismo é o que estão reclamando da gente, por exemplo, por que você não tem diploma, sabe? Por que as universidades do mundo não estudam vocês? Bom, boa parte dos grandes conservadores do mundo brigavam com as suas próprias universidades, tá? Você vai pensar no Eric Fögling, Eric von Kuehne-Ledin, todos esses caras, Russell Kirk, eu não sei mais o que, eles destruíam todos os seus oponentes. A gente tem que lembrar que a grande ideia de uma universidade, ela é interessantíssima e eu recomendo que todos vocês, sabe, quem tiver um tempo, entra numa faculdade de artes, entra numa faculdade de história, entra numa faculdade de filosofia, a gente precisa dominar essas faculdades, tá? A gente está precisando, assim, na hora de chegar na sala, ter 80% de Olavete ali, entendeu? E quando a gente quando a gente vai pensar por que o modelo acadêmico ele seria interessante, é porque lá, supostamente, você está debatendo. Agora, se você só lê os mesmos livros, você concorda com o seu orientador, e o seu orientador, para conseguir o diploma de orientador, ele concordou com o orientador dele, não adianta você falar que você tem diploma em Colômbia, na prática, tudo que você está dizendo é que sua família é rica. É a única autoridade que você está dando a um discurso como esse, de que você tem um diplomazinho de Colômbia. Eu queria falar que nosso principal inimigo hoje, no jornalismo, tá? No jornalismo, nos grupos de zap, quando a gente posta no Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem, é uma coisa chamada linguagem marcada. Vocês sabem o que é linguagem marcada? Linguagem marcada, por exemplo, é quando o jornalista vai lá e coloca um adjetivo para acabar com a neutralidade do discurso. Então, por exemplo, se aparecer aqui, olha, vamos supor que tenha um jornalista aqui falando sobre o que está sendo dito no CIPEC. Vai falar assim, por exemplo, o jurista Taiguara falou tal coisa? Não, vai ser, o jurista conservador Taiguara disse tal coisa. Você vai ver que na hora de falar assim, olha, juristas dizem que Lula deve ser solto, aí nunca tem. Juristas de extrema esquerda, que falam em direito achado na rua, acham que Lula deveria ser solto. Você entende? Essa linguagem marcada é uma forma de você destruir a linguagem jornalística. Se vocês me permitem, eu queria ler aqui para vocês alguns exemplos dessa linguagem marcada, né? Por exemplo, recentemente teve um debate entre Slavoj Žižek e Jordan Peterson. Vocês viram isso, tá? A revista Época, essa mesma que acusou a ministra Damares de sequestro, tá? A maior fake news da história brasileira, tá? A mesma revista Época, olha como ela descreve, né? Fala assim, tem o Slavoj Žižek, grande marxista, não sei mais o quê, e, aspas. Do outro lado, Jordan Peterson, 56 anos, psicólogo canadense, que ganhou a admiração da alt-right, nova direita radical com forte penetração online. Você já viu o livro do Jordan Peterson, né? Está em qualquer livraria em primeiro lugar, ele ganhou a admiração da alt-right radical, não sei mais o quê, por suas críticas ao politicamente correto e ao identitarismo. Até aqui está mais ou menos. Acusa os militantes LGBT de totalitarismo e acredita que se alimentar apenas de carne é saudável. Tá? É assim como eles descrevem o Jordan Peterson. Quer dizer, o Jordan Peterson ele tem um comentário a respeito de dieta de caçador que não tem nada a ver com se alimentar apenas de carne é saudável. E quando você fala sobre LGBT, ou a redução, sabe? Que é para você não mostrar o argumento da pessoa. Você não tenta combater o argumento da pessoa. Você simplesmente usa uma figura retórica que fala assim, olha, ele acha que o LGBT ele causa totalitarismo. Não, a gente está falando controle sobre linguagem, se você vai criar um aparato jurídico, judicial, sobre linguagem, forçando todo mundo a ter a sua opinião, como é que isso chama? Você entendeu qual que é a diferença? Eles não argumentam isso, eles nunca pegaram o argumento do Jordan Peterson para falar. Agora, Slavoj Žižek, do outro lado, Slavoj Žižek, para quem leu o meu livro, sabe que ele tem uma super análise sobre como os povos diferentes do planeta fazem cocô.
E como você encarar o seu cocô depois que ele cai na privada, ele vai afetar a sua visão metafísica de mundo. Você acha que eles comentaram isso? O Slavoj Žižek, que esse grande marxista, ele reclama, por exemplo, que Hitler não foi suficientemente violento. Porque ele só combateu o judeu, quando deveria ter combatido o capitalismo junto. Isso foi mencionado? Não, é só tipo, o grande marxista contra o cara que acha que militante LGBT é totalitário e que acha que só comer carne é saudável. Recentemente também, foi em Ribeirão Preto, na semana passada, eu estava lá, comentaram sobre um simpósio conservador, olha como o Globo diz, né? Estavam confirmados também Rafael Nogueira, que está aqui comigo, estava confirmado Rafael Nogueira, fundador do estúdio revisionista Brasil Paralelo. O Henrique está por aí, eu não vou conseguir te ver, que você está na escuridão abissal, eu estou te vendo ali, ó. Fundador. Fui promovido, hein? Virei fundador. Fundador, tá, pior, né? Ele errou com o fundador. Estúdio revisionista. Essas mesmas reportagens falavam, por exemplo, que o vídeo 1964, o documentário, falava, defende a ditadura. E Antes de ver. Eu não tinha visto ainda o vídeo não tinha saído. Foi o primeiro caso de resenha, assim, futurológica. E revisionista, você sabe o que é revisionista na história, né? Quer dizer, é uma palavra que ela já traz a carga de que você nega o holocausto. Revisionista no mundo é só usado para isso, entendeu? E foi uma palavra usada para se referir àquela historiografia das décadas de 50, 60, 70, justamente marxista, que revisitou a historiografia positivista e outras, né? Sim, exatamente. Então, assim, você vê que a imprensa não argumenta, tá? Quando você joga isso no grupo de zap da família, não tem argumentação. O que você precisa denunciar é justamente essa linguagem marcada. Quer dizer, fala assim, peraí, essa palavra aqui tá certa. Isso aqui é o que a gente precisa denunciar com toda a urgência, tá? E não adianta, por exemplo, você usar a palavra, por exemplo, mas isso aqui é das entidades globalistas, tá? Só quem concorda com você só quem vai entender você é quem já concorda com você. E quem discorda de você não vai nem entender, então você precisa explicar lentamente, entendeu? Vamos ter que ser um pouco mais longe. Para a gente explicar, primeira coisa que eu falo para vocês, retoricamente, tira as pessoas da zona de conforto, tá? As pessoas, como elas têm diploma em Colômbia, elas estão na zona de conforto, elas acham que elas já entenderam o mundo inteiro e elas não estudaram. Qual que é a grande questão, a grande dificuldade de nós, conservadores aqui, todos nós, não é que a gente fugiu da universidade, é que a gente tem que saber mais do que a universidade. Você acha que eu nunca li Foucault, meu filho? Você acha que eu nunca li Marx, Sartre? Um bando de filosofeta de gabinete que qualquer retardado consegue entender, sabe? Você explica Marx em 1 minuto, meu amigo. Dá 2 páginas de Eric Fögling para essa turminha aí, vê se eles conseguem entender, sabe? Aqueles caras que a gente estuda assim com afinco madrugadas adentro, vê se esses caras conseguem entender, sabe? Com o diplomazinho deles. Eu quero usar para vocês, por exemplo, tirar da zona de conforto, eu quero usar justamente o exemplo do aborto. Essa é uma das grandes questões que a gente tem. Como que a gente vai defender a vida, tá? A gente está falando assim, sou contra um assassinato de um bebê. E é difícil você explicar isso hoje. Olha em que mundo que a gente está. Você fala assim, olha, eu sou contra uma mãe assassinar o seu próprio filho. Isso vira uma grande dificuldade, né? Quer dizer, a visão das pessoas é, em primeiro lugar, colocar o movimento pró-vida em oposição ao movimento pró-escolha. O nome correto é pró-morte, entendeu? Esse é o contrário de pró-vida. É pró-matar bebês. Quando você for falar em aborto, lembra, aborto é um eufemismo. É um assassinato. Se alguém entrar na minha casa, eu der um tiro na cara do sujeito, também posso falar, estou abortando uma vida, meu amigo. Aborto público seguro de qualidade? Por que eu não posso defender esse aborto? Quer dizer, eu posso matar um bebê indefeso, inocente, pequenininho ali. Agora, se você vai lá... porque agora, realmente, né, voltaram e falaram assim, não pode mais ter o direito à legítima defesa. Então, você tem que morrer para não ir preso. Gente, o direito à legítima defesa é a coisa mais instintiva do mundo. Eu vou matar, não adianta vocês falarem que eu vou me prender. Eu prefiro ir preso do que morto, ponto. Não tem discussão. Voltando ao aborto, eles dizem que é um amontoado de células. Olha só como se fala sobre uma vida. Essa turma aí de esquerda também não é um amontoado de células? Eles têm uma alma. Eles têm alguma coisa além de serem um amontoado de células.
Essa que a gente precisa pegar. Eu dou só como exemplo, tá? Você não precisa ficar lá no grupo de zap da sua família, com premissa, consequência, etc. Eu só falo assim, o aborto, isso aqui é o aborto de que forma? Isso aqui é o aborto pelo método DE, né? Dilatation and Evacuation. Quer dizer, esse método é por desmembramento, tá? Você vai lá, vai pegando os pedacinhos lá do bebê, tá? Vai arrancando, perninha, bracinho, cabeça, não importa qual que é a posição do bebê, ele vai morrer de qualquer forma, gente. Não importa, você vai lá, vai desmembrando ele. Pode ser por curetagem, tá? Curetagem é aquele adorável método do espeto. Vai lá, atravessa o bebê e arranca o bebê. Pode ser também pelo método da solução salina, tá? Essa solução, assim, é um pouco pior, porque pelo que está no útero da mulher, é um pouco pior do que só da cáustica, porque é um pouco mais lento, você vai derretendo, sufocando, entendeu? É um método mais longo, demorado. Esse método da solução salina também, eu tenho que perguntar para as pessoas, é por esse método que você vai fazer? E também o método da sucção, que também causa desmembramento, tá? Vai lá, vai enfiando as coisas ali e sabe, vai tirando os pedaços. Eu vou ler aqui um relato para vocês. Está no filme Blood Money, um filme que eu recomendo a todos que vejam, né, sobre a indústria do aborto nos Estados Unidos. Eles falam que eles querem aborto público, seguro e gratuito. Isso aqui é justamente da Planned Parenthood, que tem verba do governo federal americano, que o Donald Trump está tirando. E como é que é esse método seguro? Uma jovem ex-modelo, mascando chicletes, vai a uma clínica realizar um aborto. Ela tem 22 anos e entra na sala dançando. Pula na maca e diz ao médico rindo que não usa calcinha, tem 22 semanas de gestação. Tá? O médico opta por um procedimento chamado manobra de Hanson. Tá? Essa manobra de Hanson, ela consiste em determinar a localização do bebê para mudá-lo de posição. Você vai enfiando a mão ali até achar o bebê e muda de posição para facilitar tudo. Com uma mão, sustenta o bebê contra o avanço do aparelho de sucção, após encontrar sua cabeça, tronco e polo pélvico. Ao introduzir o aparelho, o médico perfura o útero da jovem, puxando suas vísceras. Tá? Aborto também acontece acidente, isso é uma coisa que as pessoas parecem que esquecem. Na segunda tentativa, o aparelho puxa o omento, a parede que reveste o intestino. O aparelho, para realizar o aborto, estava puxando os intestinos da jovem pela vagina. Seu bebê continua vivo, tá? Os médicos acordam a mulher e a colocam em um carro, pois é péssima publicidade para uma clínica de aborto possuir uma ambulância estacionada na sua frente. Ela não é levada ao hospital mais próximo, mais eficiente, é levada a um hospital que pode encobrir o caso sem prejuízo para a clínica. Com um bebê completamente formado dentro de si, a garota é operada por 7 médicos. Fazem a colostomia, a ligação do intestino à parede abdominal, devido à necessidade de ressecar a porção lesada pelo aparelho de sucção. O conteúdo fecal é eliminado por uma bolsa. Após isso, o bebê é retirado por desmembramento, enrolado em lençóis descartáveis e colocado no incinerador do hospital. Isso aqui é um aborto, tá? Eu estou com a atenção de vocês, porque eu acho que se eu cair um fio de cabelo aqui agora, eu ouço. Eu preciso argumentar depois disso, no grupo da família, com o pessoal do PSOL, por que eu sou contra o aborto? Preciso. Você entendeu? Isso é falar, olha, isso aqui é uma coisa para chamar a sua atenção, isso é uma coisa que afeta a sua vida, isso aqui mostra por que eu sou conservador, entendeu? Eu publiquei esse texto no meu site, o Senso em Comum, aborto no STF. Para vocês terem uma ideia, apesar de eu ter tirado páginas, deixado links sobre como são essas manobras, esse relato, obviamente, ele pode ter sido assim meio romanceado, porque era uma mulher que ela trabalhou numa clínica de aborto por muitos anos, hoje ela faz parte desse documentário e ela fala contra o aborto. Pode ter o romance que for, mas isso aqui acontece, gente, isso aqui acontece, é um fato da vida. Sabe o que me responderam? Duvido que aborto seja assim. Aborto é assim. Quer dizer, não adianta você ficar no seu eufemismo, falar, não, é aborto, é só, tipo, não, é tirar um amontoado de célula. Isso aqui é um aborto, tá? Isso aqui é um aborto. Então, assim, a gente agora precisa chegar no momento de, tipo, conseguir a atenção de vocês, estou vendo. Agora eu quero uma mobilização de vocês, eu quero, já consegui conquistar o coração de vocês. Eu tenho certeza que o pessoal do PSOL, da família, nunca estudou isso aqui, tá? Eles não fazem a menor ideia. Eles acham que aborto, assim, é uma mágica, assim, sai lá, tipo, vira uma pombinha que sai voando.
Eu quero mostrar, assim, em primeiro lugar, eu vou discordar um pouco aqui do grande filósofo Roger Scruton, falando que os conservadores são chatos, mas porém estão certos. Nós somos legais pra caramba, tá? É só trazer o pessoal... Tenta conversar com o pessoal do PSOL. Nós somos legais, nós estamos certos. O que a gente precisa associar ao conservadorismo agora, mostrar, na verdade, que nós já estamos associados, são as coisas boas. Quer dizer, nós defendemos isso aqui. Nós somos contra enterrar índiozinho, nós somos contra desmembrar bebês. Nós somos a favor das pessoas se defenderem, nós somos a favor de todas as coisas boas. E vocês escondem, aquela coisa, né? Comunista nunca fala, mas não vou falar de Pol Pot, não vou falar disso. Não, o comunismo ainda vai vir, o grande socialismo que a gente está montando é um novo socialismo. Eu quero mostrar para vocês agora, lembrar, em primeiro lugar, a gente precisa mostrar que a gente tem um conhecimento superior, tá? Isso vale para muitas coisas, inclusive para uma coisa simples como aborto, tá? Não estou falando que vocês precisam ser, todo mundo precisa ser intelectual. Mas conhecer uma coisinha básica dessas, tá? Conhece uma coisinha básica, você joga isso aqui no grupo, acabou a discussão, tá? Acabou, a pessoa foge, etc. Nós temos referências, quer dizer, nós temos referências a algo que essas pessoas não têm, tá? Não adianta só você ter uma boa argumentação, sendo que você não está fazendo uma referência a alguma coisa que essas pessoas ainda não saibam, ainda não tenham pensado. Ter essa referência é muito importante. E tem importância de verdade. Por que, por exemplo, reclamam tanto do Brasil Paralelo, reclamam tanto do Olavo, não sei mais o quê? Ele não tem faculdade, ali não teve um processo seletivo, né? Não teve assim, toda essa dificuldade, não sei mais o quê. Mas peraí. Isso significa que qualquer pessoa que não esteja falando dentro de uma universidade é burra, ela está errada, não sei mais o quê? As maiores mentiras que eu ouvi na minha vida não foram no horário político, foi dentro da cidade universitária, porta dentro e não porta fora. Tá? Essa é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para todo mundo. E o ponto, assim, para encaminhar para a conclusão, o ponto final é que nós precisamos ser virtuosos. Virtuoso, sabe, virtude, foi a grande contribuição da filosofia medieval para a gente, tá? Foi mostrar para a gente fazer um esquema ali do que são as virtudes, né? Virtudes teologais, virtudes cardinais. Virtudes cardinais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser exemplos, nós precisamos ser pessoas que sejam admiráveis. Sabe aquele cara de esquerda assim que olha e fala assim, mas espera aí, com esse aqui eu nem vou me meter, né? Não vou discutir se o nazismo é de direita ou não com ele. Entendeu? Você precisa ser um exemplo, você precisa ser uma pessoa legal também, ser mais educado que o seu interlocutor funciona. Sabe por quê? Quando você tem prudência, justiça, fortaleza, temperança, quando você é uma pessoa virtuosa, todo mundo reconhece. Todo mundo sabe perceber. Pode não ser num nível mais intelectual, porque as universidades não ensinam isso, mas as pessoas percebem instintivamente. Eu queria terminar usando aqui, fazendo uma leitura, tá? Perdão a vocês, mas de um artigo jornalístico aqui, que foi de um cara chamado José Fux, que escreve para o Estadão, um analfabeto completo, sabe? Um cara assim que não tem a menor virtude dentro dele, uma alma pequena, a alma dele é muito menor do que o corpo dele, que ele estava falando justamente do Felipe, sabe? O líder da milícia aqui, tá? A quem vocês devem cobrar o salário. E ele fala aqui, ó, por exemplo... como o Felipe é relativamente jovem, desconhecido fora do mundinho da direita da internet. Lembra do que eu falei de linguagem marcada? Linguagem marcada, ó, mundinho da direita. Por que o Fux é conhecido? Vocês conhecem o Fux? O Fux, quando o Fux sai na rua, assim, tipo, ele consegue dar 5 passos e as pessoas começam a pedir foto pra ele, não sei mais o quê. Quer dizer, é fácil você pensar dessa forma, que se alguém discorda de você, que se alguém não gosta de você, é porque está recebendo dinheiro, né? Porque o Fux é adorado por todo mundo. E ele fala, olha o que ele diz sobre o Felipe. Foi editor adjunto do site Senso em Comum, meu mídia site. Do também bolsonarista e olavista radical, Flávio Zambuja Martins, mais conhecido pelo pseudônimo de Flávio Morgenstern, que defendeu numa publicação polêmica no Twitter, essa construção tá horrorosa, né? Numa publicação polêmica no Twitter, a queima de livros do educador Paulo Freire em praça pública, para resolver o problema da educação do país. Alguém aqui não tinha entendido que era uma piada? Pois é, né? Depois, diante da repercussão negativa do comentário,
disse que se tratava de uma ironia, que não deveria ser levada ao pé da letra. Ô Fux, sério, alguém vai te mandar isso? Eu quero só te falar, ironia é quando você fala o contrário do que você quer dizer. Eu não quero que todo mundo leia Paulo Freire, entendeu? Tô tocando a música pra você parar. Tá, eu já vou terminar, tá? Eu disse desde o início que reuni as 4 pessoas do país que mais falavam. Todo mundo junto. E eu nem comecei. Eu até falei, eu vou mediar pra eu ficar calado. Flávio. Eu vou correndo aqui, peraí, só o finalzinho aqui pra vocês, né? Ele fala que o Felipe lançou uma fátiva, né? Quer dizer, olha como ele marca bem a linguagem. E depois ele fala assim, olha, numa outra reportagem, ele fala assim que leu sobre as vítimas das milícias, tá? As vítimas, são vocês, tá? As vítimas. Se alguém aqui discordou de alguém no Facebook, virou vítima de vocês, ele fala, olha que coisa maravilhosa, Gustavo Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Palavras machucam, né? Todo mundo sabe que palavras machucam. Olha como ele descreve isso. Alvos de ataques torpes da máquina de difamação bolsonarista e olavista, tá? E termina falando que, e por hora, de acordo com as informações disponíveis, sites e páginas como Terça Livre, Isentões e Senso em Comum, que agem como se estivessem numa guerra santa contra infiéis, não estão recebendo recursos públicos para financiar suas atividades. Imagina se eu falar assim, olha, de acordo com as informações até agora, o Fux não está espancando a sua mulher. O Fux não deve ter recebido uma nota preta por essa mensagem. Imagina se eu fosse desonesto como esse cara. Obviamente, pro Fux, eu faço aqui, eu falo com todas essas testemunhas aqui, tô terminando, eu falo para todas essas testemunhas aqui, Fux, olha, se você falar que eu tô recebendo dinheiro, eu não vou te processar, mas fala a fonte. Só que você não é homem pra isso, entendeu? As pessoas gostam da gente, pode ter o site tosco que for, porque nós somos honestos. Nós somos honestos. A gente não tá na Folha, não tá no Estado, mas nós temos honestidade e conhecimento. E gente igual José Fux não tem nada disso, porque ele não é homem. Muito obrigado a todos. Valeu.